me encontro a paz, pedindo segurança, rogando que estejas junto a mim, me dando confiança. Em oração, preciso a Deus viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração, minha alma. Só teu amor me traz consagração, só tua paz me acalma, só tua luz reflete salvação, só teu poder restaura. Em oração encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. No trabalho, são reuniões intermináveis, planilhas para desenvolver, projetos para apresentar, horários para cumprir, e temos que lidar muitas vezes com chefes autoritários, colegas ambiciosos e mal-humorados, insatisfação com o trabalho, cobrança por horas extras, medo de perder o emprego, e suportamos tudo no limite das energias intelectuais, emocionais e físicas. Inseridos nesse contexto desencadeador de ansiedade e estresse, sobrecarregamos dia após dia nosso coração. E o estresse causa uma sobrecarga cardíaca, ele aumenta os níveis de adrenalina, noradrenalina na circulação, que também aumentam o trabalho cardíaco, né? A gente fala trabalho cardíaco, que é da contração, enfim, da frequência cardíaca, trabalho como um todo. O estresse contínuo no trabalho pode elevar a pressão arterial, que é um alto fator de risco para doenças cardiovasculares. Pessoas que vivem estressadas correm maior risco de ter um ataque cardíaco, associado a um estilo de vida ruim, como a manutenção de hábitos alimentares pouco saudáveis, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo. O estresse vem como uma gota d'água sobre um coração sedento por uma pausa. Mortes por doenças cardíacas aparecem puxando a fila para os cemitérios. Segundo dados de 2016 divulgados pela Organização Mundial da Saúde, mais de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos por conta de doenças cardiovasculares. 80% dos óbitos são causados por ataque cardíaco e derrames. Hipertensão arterial, índices altos do colesterol no sangue, diabetes e obesidade aumentam os riscos para esses problemas, que são responsáveis por 1/3 dos óbitos no Brasil. O estresse laboral também está intimamente relacionado a adoecimento físico e a distúrbios do sono. Por sua vez, uma noite mal dormida é equivalente a um estado de estresse, pois a atividade da adrenalina é aumentada, deixando o corpo em estado de alerta, aumentando a pressão sanguínea durante a noite. Repetidamente, esse estado de estresse por insônia acaba se tornando permanente, gerando a hipertensão arterial. A curto, médio e longo prazo, é possível controlar o estresse no trabalho com atitudes bem simples.
Quem tem uma atividade física regular, eles otimizam a função do coração. Então o coração precisa trabalhar menos para fazer o mesmo efeito do que uma pessoa sedentária. A atividade do lazer entra aí como um relaxante, né? Como um diminuidor do estresse. Então, quanto maior a quantidade de lazer, de preferência um lazer ativo, né? Não videogame, um lazer caminhando, jogando alguma coisa, brincando ao ar livre, isso você diminui os níveis de estresse e diminui o trabalho cardíaco por isso. Diante de tantos dados e estimativas ruins, é melhor a gente usar a inteligência para dar uma pausa na rotina, antes que o coração dê uma pausa na gente. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus nessa quarta-feira. Que bom que você deixou o Espírito Santo te conduzir e permitiu que ele trouxesse você à Casa de Deus. Queremos também cumprimentar os irmãos e visitantes que estão nos vendo pela internet, pelas redes sociais. E você também possa se sentir acolhido, não estando presencialmente, mas se sinta acolhido. Seria melhor se você estivesse aqui. Mas que as bênçãos de Deus possam alcançar você também. Estava falando ali sobre a pressão alta, né? E eu me lembro que teve uns anos atrás, eu tive um piripaque e acabei indo lá para a UTI coronariana. Eu fiquei lá, tiveram que fazer um cateterismo em mim e me botaram num quartinho lá. O médico falou: olha, eu não sei o que tem, mas está tudo limpinho, está tudo certinho, não tem nada. Eu escutava o pessoal falando no outro quarto, falando, como é que está a tua? A minha está 80%, a minha está 75%, a minha está... É obstrução. A obstrução das veias, né? Então, graças a Deus, é gordinho, mas fica tudo entre a pele e o músculo, né? E a gente sabe que a falta de exercício também faz muita coisa, né? Agradecer as orientações que Deus nos dá, apesar de a gente não ser tão obediente quanto devia, né? Mas que a gente possa, cada dia, melhorar um pouquinho, né? Para iniciar esse culto, vamos cantar um hino Vinde às Águas, de pé. Boa noite, irmãos. Hino de número 135. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Mostrai ao Senhor enquanto se pode estar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Mostrai ao Senhor enquanto
quanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Oremos. Querido Deus, obrigada por estarmos em tua casa mais uma vez. Te pedimos que teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio. Abençoe esse culto em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu quero convidar Irã. Fico? Então tá bom. Convidar o Irã aí para... O que está acontecendo? Troca de microfone? Ok. Mais uma vez, boa noite, meus queridos. Tudo bom? Que bom que vocês foram tocados pelo Espírito Santo e sentiram a necessidade de vir na casa do Senhor louvar o nome dEle. Também fica aí para quem ficou em casa, né? Que o Espírito Santo também toque em seus corações, acompanhando aí pela internet, né? Que também você possa sentir o poder do Santo e Bom Espírito em sua vida. Meus queridos, nesse momento a gente quer abrir aqui o espaço para todos, né? Tanto aqui na igreja, na nave da igreja, como em casa também, que faça seus pedidos, agradecimento. Eu acredito que sempre há um pedido, um agradecimento no seu coração. Então, se você tiver o desejo agora de abrir seu coração, o Irã vai passar o microfone aí para quem quiser, né? Boa noite a todos, em primeira mão, né? Eu quero hoje agradecer por muitos e muitas bênçãos que Deus nos tem derramado sobre nós, né? Para se mantermos em pé, com força física, mental e espiritual. E a segunda coisa que eu quero agora, eu tenho pedido a fazer. Eu estou com um cunhado, que é coincidência, ele tem o meu nome e a minha idade, né? Só que ele procurou um caminho diferente do meu, né? Nascido dentro da igreja, e ele procurou o mundo lá fora, e hoje está no lar dos idosos, combalido, e está hospitalizado, que é o Lelo Otávio. Naquele tempo era conhecido como Lelo, né? E eu peço a Deus, porque ele está com uma infecção muito grande, urinária, né? Bexiga, tudo. Está hospitalizado, e aonde a Nair não pode me acompanhar porque tem ficado com ele lá, eu também tenho ficado, né? E eu peço a Deus que, como sempre cuidou, mesmo daqueles que estão separados de Deus, mas Ele está olhando por eles, né? Que, se for da vontade, que possa melhorar e dar força para ele poder viver mais aí e olhar que Deus é poderoso para curar qualquer um, o bom e o ruim. Isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus porque eu estou aqui. Pensei em ficar em casa, mas
Também pensei. Poucas vezes eu venho. Temos 7 dias na semana. E como eu venho poucas vezes, né? São as noites que a gente fica em casa sem fazer nada, ou talvez na TV, perdendo tempo, eu achei melhor estar aqui. Então, eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo, está agindo em nós. Eu faço convite para nossos irmãos que estão em casa também, que sintam esse anseio de estar aqui junto conosco, adorando o nosso Criador. O tempo está apertado, né? Vamos adorar enquanto há tempo. Meu desejo, minha oração a todos que estiverem nos ouvindo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos que estão presentes e aqueles que não vieram também, que todos têm um motivo, né? Deus o sabe. Peço oração e agradeço também pelos cuidados e pelas bênçãos, e oração pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelas minhas netas também, os meus vizinhos, minhas cunhadas, meus vizinhos são meus irmãos, e pela minha mãe também. Agradeço pelos cuidados e pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre todos nós. Amém. Amém. Tem situações na vida da gente que a gente pode até imaginar como é passar por aquilo, mas a gente só consegue realmente ver quando acontece com a gente. E a semana, vocês sabem, aconteceu aquela menina que foi morta, né? Quando falaram aquilo para mim, eu lembrei que a minha filha estava em casa sozinha, em casa. Às vezes a gente deixa a nossa filha sozinha em casa, não tem ninguém para ficar, eu já saí correndo para casa, já abracei a minha filha. Então que a gente possa lembrar dessa família que perdeu essa menina, que possa acalentar o coração dela. Amém. É impossível se imaginar no lugar dela, né? Mas que Deus possa ter misericórdia, acalentar o coração deles e dar paz para eles, né? E que a gente também possa cuidar dos nossos filhos, né? Das nossas famílias, porque às vezes a gente é muito inocente, né? E esse mundo não tá para a gente inocente, ele está de maldade. Então que a gente possa ser mais atento nesse sentido. É verdade. É verdade. O boy? Eu também tenho motivo de agradecer a Deus, porque hoje eu estive fazendo um check-up. Eu tenho 2 próteses no quadril, no colo do fêmur, certo? E eu trabalho no navio, subo escada, desço, tudo mais, não tenho nenhum problema. Tive no meu médico que me operou, que botou essas próteses em mim. E tive com ele hoje, não tenho dor, não tenho problema nenhum. Ele fez X, tudo mais, ele disse, ó, tu tá certo? E depois de lá eu fui no outro médico meu, no cardiologista, com todos os exames que eu fiz. Também lá fiz um outro exame, o ecocardiograma, que é um exame bem minucioso, que vê carótida, vê tudo. Eu não tenho nenhum problema, não tenho entupimento de carótida, Amém. não Amém. tenho nada. Então, Amém. momento é motivo de agradecer a Deus, né? Meu médico É disse isso que aí. eu meu coração está jóia, não tomo remédio, não tomo nada. Então é motivo de agradecer a Deus. É motivo. E fui visitar a minha tia, que é adventista desde berço, né? Ela não vai mais à igreja, 93 anos. Minha tia Lígia é a única tia viva que eu tenho, adventista. Irmã da minha mãe, matei a saudade dela, até chorei porque me emocionou de vê-la. E vi o meu tio, 98 anos, vai fazer 99 anos, obreiro bíblico em Joinville durante... Não tendo mais ninguém se manifestou. O Ed deve ter mandado aqui. Tem? Antônio. Boa noite, queridos. Raramente a gente pega o microfone para agradecer, mas hoje eu tenho que agradecer a Deus porque tantas orações que a gente faz no dia a dia, de pequenas a grandes orações, e Deus faz questão de responder principalmente nas pequenas orações, aparentemente nas insignificantes, porque as grandes orações a gente sabe que Ele vai atender no tempo dele, mas as pequenas, não que a gente não tenha fé, mas a gente até que faz, talvez pelo automatismo, né? Mas eu tenho percebido que são nos pequenos detalhes, nas pequenas orações, que Ele nos atende. A gente está passando por um processo de reforma ali em casa, e hoje foi um dia desses, que mexemos no oitão, ou eitão, como falam, e o tempo abriu bom, depois começou a ficar meio nebuloso, e a tendência é que chovesse à tarde. E, como testemunha, os rapazes que ali estão trabalhando, né, disse, gente, para Deus nada é impossível, vocês vão ter que mexer, ok? E isso vai ficar aberto, é complicado se chover. Então, pela graça de Deus, é mais uma das orações que eu espero que Ele
atenda para a gente, embora possa parecer insignificante, né, para vocês aqui que estão acostumados com isso, mas para a gente seria um grande transtorno. E ele pôde realmente fazer com que o sol não aparecesse, mas o tempo ficasse muito bom. O número de tijolos parecia não dar para fechar, deu. Enfim, a obra foi concluída com maestria, digamos assim, pelo profissional que está trabalhando com a gente. Esse é só um dos momentos de oração que a gente tem com Deus e Ele nos atende, né? E Ele faz questão de atender justamente as pequenas para dizer, sempre que tiver um motivo no teu coração, peça porque se for para o teu bem, do meu agrado, eu irei fazê-lo. Assim como grandes situações a gente pede também, às vezes não vê resposta, mas é para provar a nossa fé, né? Então, agradecer a Deus pela vida, pela minha filha também, que fez alguns exames, estávamos um pouco preocupados e hoje veio o resultado final, tudo ok. Pequenos acertos ali para serem feitos e corrigidos, mas nada sério, e a gente estava preocupado, mas tudo bem com ela, e por a gente estar concluindo essa obra ali em casa e ter pedido a Deus que tudo fosse encaminhado de acordo com a vontade dele. Então, queridos, é o que eu tinha, e agradecendo a Deus pela vida, mais uma vez, poder estar aqui na casa do Pai. O mutirão, a campanha da recolta já alcançou o alvo nosso, né? Já está passando. E nós estamos iniciando a nova campanha, que é agora o mutirão de Natal. Então, que a gente já possa se preparar, né? Para separar a nossa oferta, a nossa doação lá, os alimentos, para a gente poder fazer um trabalho bem feito, né? Poder ajudar muitas famílias, né? Que as pessoas estão passando necessidade por aí, né? Que a gente possa separar a nossa oferta lá para dar para eles. É isso aí. O Antônio aqui, ele tocou num assunto, meus queridos, que bem delicado e legal. Não esperam passar por uma necessidade grande, ter um motivo grande para ter o seu contato com Deus. Qualquer situação, qualquer momento, tenha o seu contato com Deus em oração. Faça isso. Que às vezes, ele me fez lembrar de uma coisa, que às vezes, por um momento ou uma situação pequena, que parece talvez insignificante para muitos, mas para ele é grande, te livra de um problema maior. Então, a conexão sua com Deus é o tempo todo por pequenas coisas também. Bem lembrado, Antônio. A gente recebeu aqui... Beleza. Pedidos de oração via internet, né? Ivonir Marinho Almeida. Deus abençoe nossa igreja e minha família. Meus pais, minha avó, meus irmãos, cunhados, sobrinhos e sobrinhas, minha esposa Elisângela, minha filha Alexia, Lizia, Nicole, Leslie, desculpa a minha leitura aqui, mas né? E Natália, Schofs, Almeidas e meu neto Gael, desculpa, os nomes aqui meio um pouco difícil, mas aqui veio esse pedido, né, para que ore por essa família. Ivonir Marinho Almeida está aqui pedindo pela família e pela igreja, que Deus, né, abençoe essa família também. Meus queridos, eu quero agora, como a fala do irmão Renato, eu quero pedir para que vocês se tornem grande na presença de Deus, em oração, de joelho, nesse momento. Aqueles que puderem, né? Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, Pai querido, Pai eterno que está nos céus, digno de glória, de honra, de toda a nossa adoração. Nesse momento, mais uma vez queremos aqui, Senhor, invocar o Teu nome, Senhor, porque sabemos o quanto necessitamos de Ti,
o quanto somos indignos, Senhor, das tuas bênçãos, mas acreditando piamente que o Senhor nos ama e quer estar um dia lá no céu, Senhor, com cada um de nós. Pai querido, Pai eterno que está nos céus, clamo a Ti, Senhor, em nome aqui da igreja, de cada lar aqui representado, de cada pessoa, Senhor, que está em casa também assistindo. Eu peço, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor ouça cada pedido, cada agradecimento, Senhor, que aqui foi feito. Aqueles também, Senhor, que ficou em seus corações, toquem, por favor, as Tuas mãos poderosas sobre cada um deles e que possam receber a Tua bênção, Senhor. Eu não lembro aqui, Senhor, o nome de cada um, mas Tu sabe, cada um aqui que fez o seu pedido e o seu agradecimento. Conforte o coração de cada um deles, Senhor, com a Tua cura, com a Tua bênção, com o Teu poder, o Teu livramento, Senhor, desse mundo tenebroso que vivemos. Que enquanto vivermos aqui nesse mundo, Senhor, possamos cada dia mais, Senhor, andar contigo, segurar em Tuas mãos, Senhor, pisar nas Tuas pegadas. Ajuda-nos para isso. Capacita-nos, mesmo na nossa pequenez, no nosso modo de viver pecador que somos. Por favor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender cada dia mais que necessitamos de Ti, Senhor, e sabendo que sem Ti não somos nada, somos fracos, pecadores, indignos do Teu amor. Mas ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor tem um amor, um coração muito grande, algo de bom para dar para nós todos os dias. E pensando assim, Senhor, que a gente possa, o mínimo que possamos fazer, Senhor, obedecer o Teu querer na nossa vida. Ajuda-nos para isso. Eu Te peço, não porque há algum mérito, Senhor, em nós, porque não há, mas sabemos que o Senhor nos ama. E como já falei, desejo um dia estar com cada um de nós no céu. Com esse pensamento eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, tudo bem? Gostaria, antes da gente começar então, fazer uma oração da forma que estamos mesmo. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque aqui estamos para ouvir um pouco mais de Ti e compartilhar a Tua palavra, Pai. Faça que eu seja um instrumento da Tua mão e que quem esteja ouvindo aqui, tanto presente quanto virtualmente, seja um instrumento também para poder ouvir e disseminar essa palavra onde quer que esteja, Pai. Fique conosco aqui durante essa pregação, que nós possamos aproveitar o máximo de Ti. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar abrindo em Daniel 3. Depois a gente volta aqui. Todo mundo conhece bastante essa história e tal. Eu queria que a gente pudesse focar numa parte aqui no começo. Então vamos lá, Daniel 3, o primeiro versículo, o versículo 15, tá? Daniel 3, versículo 15. Então vamos lá. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da tua trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. 17.
Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua imagem de ouro que levantaste. A gente já volta aqui. Quando eu estava preparando esse sermão, procurando o que pensar, eu lembrei de um livro na verdade, de uma matéria que eu li essa semana, e era sobre um rapaz chamado David Goggins. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Eu estava lendo essa semana que ele correu 155 quilômetros. A gente fica pensando, né? Nossa, tem gente que corre 21, o povo da igreja aqui tem bastante gente que corre, né? Corre 21 quilômetros, 42 quilômetros, que é a maratona completa. E aí o cara correu 155 quilômetros. Estava pensando... E lendo a história dele, eu me deparei ali com o quão diferente era. Ele era um exterminador de insetos, né? Fazia detetização e tal. Dedetização. E ele tinha naquela época 134 quilos. Aí ele pensou, ele estava passando na rua e ouviu uma reportagem de um militar, de um Navy SEAL, que é a esquadrilha de elite da Marinha Americana. E uma parte que ele focou muito e que diferenciou para ele, e a frase que eu gostaria de ler agora para vocês, era a seguinte. Ele falou assim: vivemos em uma sociedade onde a mediocridade é recompensada. E isso fez com que esse rapaz, o David, mudasse de vida completamente. A história em si não veio ao caso, ele não é nenhum homem para se orgulhar, até porque a gente não tem que se orgulhar de homens, né? Mas enfim, ele emagreceu 48 quilos na época, ele tinha que chegar até 86 quilos, que era para fazer o curso do Navy SEAL, né? E ele conseguiu, em 3 meses ele tinha que emagrecer 48 quilos. O tio Irã está fazendo academia agora, disse que vai emagrecer também 48 quilos em 3 meses. Dá para tirar um bom peso da carcaça, né? Mas, enfim, ele emagreceu em 3 meses esses 48 quilos e conseguiu o objetivo. Depois ele acabou se tornando também um ranger do exército, fez as forças especiais da aeronáutica, ele foi o único da história a conseguir passar nas 3 esquadrilhas de elite. Mas eu queria focar em outra pessoa, em outras 3 pessoas de elite aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são o foco principal da história. Essa frase que ele ouviu, eu fiquei pensando muito nela, sabe? Que nós vivemos em uma sociedade onde a mediocridade ela é recompensada, e ela é recompensada em todos os fatores que a gente compõe da nossa vida. Todos os lugares que a gente vai, a gente observa que existem pessoas medíocres. E medíocre nem sempre vai ser uma pessoa ruim, que brilha aos olhos de uma forma ruim, né? Sempre a gente consegue observar 3 tipos de pessoas. São as pessoas ruins, as pessoas que estão ali, né? Como diz a expressão popular, nem fede nem cheira. E tem as pessoas que se destacam, que são diferentes. E é isso que a gente busca fazer, é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram. Nós sabemos a história e depois vamos entrar mais aprofundado ali. Mas a grande questão é que o que o David ali focou e o que ele trouxe nessa entrevista mudou a forma que eu estava vendo um pouco das coisas. Ele disse assim, abrindo aspas, né? A busca ao objetivo vai chatear muitas pessoas que não têm o mesmo ideal. Fecha aspas. E quantas vezes a gente talvez tenha desistido, eu mesmo já desisti de fazer coisas, porque iriam chatear outras pessoas que eram próximas. Quando nós começamos a perceber essa perspectiva, a gente começa a entender um pouco de como as ações da sociedade são baseadas, né? Sempre vão ter pessoas ao nosso lado, independente sejam elas positivas ou negativas, influenciadores. Agora, nós como cristãos, a gente busca ser diferente. E o diferente nem sempre agrada. Aliás, a maior parte das vezes o diferente não vai agradar. Porque indo contra o consenso popular, a gente percebe que a vida é muito, muito diferente.
E os caminhos que ela traz para nós são caminhos que nem sempre são retos. É um engano a gente pensar que o caminho vai ser reto até o céu. Até agora uma opinião minha, né? É até um engano a gente pensar que existem dois caminhos retos. Porque nenhum de nós que está aqui dentro, aliás, vou falar de mim, eu não sou perfeito. Eu tenho muitos problemas, eu cometo muitos pecados, eu traço muitos caminhos diferentes do que eu queria traçar, muitas decisões diferentes das que eu queria fazer. Então não é um caminho reto. Tendo uma ou tendo 100 curvas, é aí o que vai dizer pra gente qual é o local que a gente vai chegar. O caminho ele tem alguns desvios, mas sempre volta à rodovia. E trazendo para um consenso agora nosso, quando vamos abrir um aplicativo aí de deslocamento, não dando nomes, mas um que começa com W e termina com Waze, ou Google Maps, quando a gente abre no Waze ali, a gente tem duas opções. A gente tem a opção com pedágio e a opção sem pedágio. Vocês já viram essa questão. Geralmente, a opção sem pedágio é mais longa. Trazendo para a nossa realidade aqui, a opção sem pedágio vai ser a mais cara, né? Então é importante que a gente tenha essa noção de que vão ter algumas curvas no caminho, vão ter alguns desvios, mas se a gente passar o pedágio, que é colocar o nosso joelho no chão, assim como a gente fez agora, e reconhecer que a gente errou, reconhecer nossos pecados, reconhecer nossa posição diante de Deus, que a gente é inferior, mas que a gente está aqui buscando ser cada dia mais próximo a Ele, nós percebemos que o caminho com pedágio ele é um caminho mais aceitável. E geralmente é o mais rápido. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham várias respostas que poderiam dar ali, né? Até porque naquele momento eles eram o centro das atenções, da raiva de Nabucodonosor, né? É interessante, a Bíblia, a Andrews traz esse comparativo que do capítulo 2, versículo 4, um pouquinho antes ali, até o capítulo 7, versículo 8, se eu não me engano, é escrito em aramaico. E até tem um versículo ali que é falado, né? Então respondeu os adivinhos, se eu não me engano, era a citação ali, em aramaico. E a partir daquele momento é escrito em aramaico, e é interessante a gente saber disso, por quê? Porque essa resposta foi dada em aramaico para que todos pudessem ouvir, tanto judeus quanto gentios. E aí talvez você responda, por que é interessante isso? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego disseram não só para Nabucodonosor o que eles queriam representar. Eles não estavam dizendo só para o rei, que era a personalidade mais importante. Eles estavam dizendo para a orquestra inteira e para todas as pessoas que já tinham se ajoelhado diante dele. Eles estavam convictos e eles estavam gritando que estavam convictos. Não com palavras, mas com ações. E diante de tantas respostas que poderiam ser dadas, eles trazem essa que para mim foi fantástica. 16, né? Versículo 3, 16 ali novamente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que eu acho incrível ali? Que não foi uma resposta quadrada, foi uma resposta sincera. Porque eles tinham a certeza que iam ser salvos? Eu trago a pergunta. Eles tinham a certeza que iam ser salvos ali por Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não tinham certeza. Eles tinham fé. E aí a gente vai em Hebreus, né? E Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo, né? É daquilo que não podemos ver e da certeza daquilo que a gente tem
sobre a situação, eles tinham certeza, não que eles iam ser salvos, mas que a atitude que eles estavam tomando era a atitude correta. Eles tinham certeza que, independente do que eles estivessem fazendo ali, sendo jogados dentro de uma fornalha ou não, estava tão quente a fornalha que eles iam, não sei se iam durar 5 segundos ali dentro, se não fosse por Deus. Se quem estava em volta morreu queimado, né? Então, a certeza deles era tão grande que eles não precisavam saber que iam ser salvos. Isso não ia mudar. Mas eles tinham certeza de que a causa que eles estavam defendendo era muito maior do que eles próprios. O nome que eles carregavam era muito maior do que o deles próprios. O nome que a gente carrega nas costas não é só o nosso. Eu não sou o Nicolas, filho do Anderson, o Nicolas, filho da Tânia. Eu sou o Nicolas, filho de Deus. É muito pesado quando a gente vai pensar nisso. Eu falei no último sermão que eu trouxe aqui, um exemplo de um colega que viveu comigo no internato. E ele era um menino muito bom, ele tocava, ele cantava, ele pregava, assim como muitos outros cristãos que a gente conhece, assim como talvez a gente próprio. E ele ouviu de uma menina uma vez, era uma menina que era muito inteligente na escola, era muito colega dele, e ele perguntou para ela, por que você não é adventista? Ela falou, por sua causa. Porque você não é o exemplo do que eu gostaria de que fosse adventista. Você não é o exemplo do que eu acho que a igreja propõe. Então, se for você o personagem principal dessa igreja, se for você o exemplo dessa igreja, eu não quero estar junto. E a gente pode tirar o mérito da questão e falar, essa menina ela não tem que estar na igreja por conta das outras pessoas, ela tem que estar na igreja por conta de Deus, ela tem que acreditar 100% na Bíblia, e se dessa forma, se ela crê que a igreja adventista é a igreja em que ela pode depositar a sua confiança de que está seguindo completamente os mandamentos de Deus, a Bíblia por um completo, então ela deveria tomar a decisão, não por conta de uma pessoa que está ao redor. Mas às vezes nós somos a única experiência que uma pessoa vai ter de Cristo na vida. Uma experiência real. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, agora ver é totalmente diferente. E ver não é só uma pregação falada, ver não é só uma entrega de livros, não é só isso. Ver é uma experiência comum do dia a dia. Ver é você dar um sorriso para uma pessoa de uma maneira que não estava pensando. Voltando na história do David. Ele estava falando no final dessa entrevista, já formado, já com todos os cursos que ele fez, e ele tentando inspirar as pessoas, e ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou assim, o dia que talvez seja o dia mais exemplar na vida de uma pessoa, seja, não falando de um cristão, é claro, seja o dia que ele vai entrar no emprego novo. O primeiro dia de emprego dele. Como é o primeiro dia de emprego? É o café da manhã mais bonito que pode ter, aquela mesa farta, arrumadinha, porque ele teve o emprego dele. A camisa ele já deixou passada no outro dia, ele vai usar a melhor roupa que ele tem, o melhor tênis, o tênis encerado, a calça passada, o cinto na posição correta, ele vai pentear o cabelo dele, ele vai fazer a barba dele, ele vai estar impecável. Ele vai chegar na empresa, vai dar um sorriso para todo mundo, vai sentar na mesa dele, vai trabalhar igual um condenado, vai trabalhar, pensar, não, porque eu tenho que ser exemplar para os outros. E aí o questionamento, né? Por que não é assim todos os dias? O que impede de ser assim todos os dias? Por que a gente não dá o melhor de Deus todos os dias? O melhor para Deus, né? Porque às vezes só no sábado de manhã a gente vem aqui, a gente faz essa rotina só no sábado de manhã, que é arrumar, acordar cedo, tomar um bom café da manhã, ligar na TV Novo Tempo, né? Tomar um banho, fazer a barba. A correria do dia a dia é difícil? Muito difícil. Eu sei que cada um tem suas próprias lutas, responsabilidades. Eu não posso falar por ninguém e ninguém pode falar por mim. Mas, sabe, não é o mérito da roupa, não é o mérito da barba, não é o mérito... Não são coisas materiais que vêm ao caso. É o mérito de você encontrar uma outra pessoa na rua
que talvez esteja tendo o pior dia da vida dela, que recebeu uma notícia devastadora, e ela olha nos seus olhos e ela vê um sorriso nos olhos, não no rosto, nos olhos. Ela percebe que você está sorrindo por dentro, porque você está completo de alguma coisa que ela não sabe o que é, mas que você está completo. E você pode apresentar para essa pessoa que essa coisa se chama Cristo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles não precisaram pregar ali horas. Não foi necessário. Eles pregaram primeiro com a atitude de quando toda a população ao redor estava se ajoelhando, estava se prostrando, eles se manteram em pé, porque eles tinham convicção no fato deles. E quando confrontados, eles não voltaram atrás. Eles mantiveram a postura. E falaram que, o versículo 16, para mim, ele é incrível. Ele fala assim: quanto a isso, não necessitamos de te responder. Não é ti que eu pago as minhas contas, não é você que paga as minhas contas, não é ti que eu devo dizer quais são os meus problemas ou não. Quem vai ou não para a fornalha é a gente, não é você. Mas eles falaram para ele quem que ia, né? E ali no versículo 29 e 30, a gente vê depois o desenrolar dos fatos ali, né? Nabucodonosor, depois que ele enxergou ali na fornalha ardente 4 pessoas ao invés de 3 que tinham entrado, e ele percebeu o que estava acontecendo, ele defendeu essas pessoas com unhas e dentes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz ali, né? Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que diz blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nabucodonosor, ele aprendeu através da vida de outra pessoa. Nós conseguimos ensinar de várias formas. Seja ela falada, seja ela vivida. Mas tem uma expressão que diz que toda vez que o trem faz uma curva, um profeta cai. Tinha essa expressão antigamente. Toda vez que o trem faz uma curva, um profeta cai. Isso falava sobre os falsos profetas. Isso dizia sobre as pessoas que não tinham segurança sobre o que estavam vivendo, não se seguravam no trem, e quando havia uma curva, ela ia para baixo. Só que, como eu tinha dito antes, o caminho ele tem muitas curvas. E vai diferenciar quem se segura de verdade ou quem está lá só flutuando em cima do trem. A gente tem que pensar não nas outras pessoas. Salvação ela é individual, referente a essa situação. Mas, tendo o caráter, a postura, a decência de um cristão, as outras pessoas também são afetadas. E eu falo para mim também. Não estou falando isso pregando como se eu fosse Paulo aqui dizendo, né? Não. A situação aqui mais inspiradora para mim, de toda essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Nabucodonosor, é a obediência que eles tiveram a Deus, não a rebelião à Babilônia. Eles não estavam sendo irreverentes quanto a Nabucodonosor, no sentido literal da palavra estavam sendo, mas eles não estavam lá de birra a Nabucodonosor, não era essa a questão. Eles não estavam contra o governo em si. Não foi isso que eles quiseram transparecer ali.
A situação que eles transpareceram é que eles estavam lá por obediência a Deus, e somente a Ele. Que eles não precisavam obedecer a outra pessoa, reverenciar a outra pessoa, e que, independente do que fosse acontecer posteriormente com eles, eles estavam lá dispostos. Sabe, Deus convida a gente para que nós estejamos dispostos todos os dias. Ele fala conosco, através das pequenas coisas, como disse Antônio José. São pequenas orações que nós fazemos e temos respostas. Nem só as grandes são as que nos trazem de volta para Deus. Às vezes uma coisa que é insignificante para a gente, mas que mesmo assim a gente joga no colo de Deus, Ele responde com a maior resposta que a gente poderia ouvir. Que não é um sim ou um não. É um eu estou aqui. Independente do que seja a situação. Ai, Pai, que seja feita a Tua vontade. A vontade dEle é feita e mesmo assim a gente não está nem aí. Só que o cerne da história aqui é que eles tinham uma base em quem eles estavam confiando. Eles tinham uma base o tempo inteiro que eles sabiam que estaria lá por eles. Não que salvaria eles, numa certeza de salvação da fornalha. Não, não isso. Mas numa certeza de que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam naquele exato momento. Que era colocar a palavra de Deus em destaque e vivenciar aquilo que Ele tinha pedido. O nosso melhor é transparecer a imagem de Cristo. Esse é o nosso melhor. Porque o meu melhor como pessoa não vai ser destacado. E não precisa ser destacado. Nós temos que ser pessoas diferentes, porque o que nos diferencia dos outros é muito maior. Sabe, terminando já o foco principal aqui, não interessa o que uma pessoa fez, o que outra pessoa fez. Às vezes a situação é muito maior do que a gente pensa, né? Os três ali podiam ter se ajoelhado e ficado quietinhos e depois ter orado no quarto. Daniel também podia ter, se ele quisesse, ter orado no quarto, mas ele foi lá e abriu a janela dele. Posteriormente, no capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, Daniel é salvo na cova dos leões, porque ele, assim como os colegas, manteve a postura de um verdadeiro cristão. E que nós possamos manter essa postura também no nosso dia a dia, que nós possamos carregar conosco não somente palavras, não somente a Bíblia embaixo do braço, a Bíblia exposta em uma biografia, a Bíblia exposta em uma postagem na internet, a Bíblia exposta na nossa casa, no nosso trabalho, aberta num salmo bonito. Não é só isso que salva. Isso pode ajudar uma outra pessoa? Claro que pode. Pode também ser um meio de pregação, mas que a nossa vida seja o maior meio de pregação possível. Que a nossa postura seja a postura divina, inspirada nele, no caráter de Deus. Vamos fazer uma oração, então, por favor. Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos mostra, através da Bíblia, da palavra que o Senhor deixou, quais são as verdadeiras inspirações que devemos ter, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra o Teu caminho, o caminho que devemos seguir, independente das circunstâncias, das curvas, e tudo que aconteça, o Senhor está lá para que nós possamos novamente nos desculpar, entender onde erramos, que o Senhor nos cede a oportunidade de mudança e que o Senhor nos guia para um caminho muito maior, Pai. Que sejamos em Ti
inspiração para as outras pessoas, que possamos propagar o Teu Evangelho e, se caso necessário, falar. Que a nossa vida seja inspiração, que a nossa vida seja uma própria pregação de Ti, Pai. Que possamos cada dia estar mais próximos de Ti. Esteja conosco no decorrer dessa semana. O Senhor sabe que foi puxado para muitos aqui, que sexta-feira é um feriado, junto com o final de semana, com o Teu sábado divino, para que possamos descansar. Que o Senhor possa também nos guiar e agradecemos por esse carinho que o Senhor tem por nós. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do Senhor amado. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino de número 212, Bendita Segurança. Que segurança só de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva, glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além. Anjos descendo, trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade em meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Oremos novamente. Paizinho, esteja conosco agora. Muito obrigado por esse culto, que nós podemos aprender um pouco mais de Ti. Seja conosco no decorrer dessa semana e desse dia, Pai, dessa noite maravilhosa. Que o Senhor possa nos acompanhar, que possamos pregar de Ti, levar o Teu Evangelho a todo mundo. Então, nos acompanhe, por favor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Dá-nos tua perfeita paz e tua forte mão. Vem estar conosco, Pai, confiamos em teu poder para nos proteger. Até quando enfim nos vimos, até quando